Muito bem, agora a gente vai falar um pouco sobre a Revolução Industrial, que foi uma das revoluções mais importantes da história da humanidade, sem dúvida nenhuma, e é considerada uma das revoluções burguesas, né, da passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, né, que fundam um mundo contemporâneo na sua organização econômica, política, cultural. Todas essas questões estão diretamente ligadas à Revolução Inglesa e à Revolução Industrial, e é importante a gente perceber isso, né? A Revolução Industrial, ela tem início na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, né? Ela pode ser dividida em algumas etapas, né? Alguns historiadores, geógrafos, enfim, gostam de dividir em primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, terceira Revolução Industrial, principalmente geógrafos gostam desse tipo de abordagem. Eu vou falar aqui mais da primeira Revolução Industrial e de como ela conseguiu, né, através de tudo que ela estabeleceu, como ela conseguiu mudar o mundo, né, portanto, promover a segunda, terceira, quarta, milésima Revoluções Industrial, né, Revolução Industrial. Como eu disse, então, a Revolução Industrial, segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, certo? Como que a gente pode definir a Revolução Industrial? A revolução não é obrigatoriamente guerra, né? Não dá para a gente ter essa noção equivocada de que toda revolução equivale a uma guerra ou a um conflito, né? A revolução não é isso. O conceito de revolução, mais comumente usado pelos historiadores, é o de transformação radical e profunda, né? No modo de produção, quer dizer, na economia, na política, na sociedade, na cultura. Né? Isso é uma revolução, uma mudança drástica, profunda, né? Em todos os campos observáveis pela história. Né? E o que é, então, a Revolução Industrial? A Revolução Industrial é quando começam a surgir as primeiras máquinas e as primeiras fábricas. É o aparecimento, portanto, das fábricas e das máquinas no processo produtivo. Né? E esse aparecimento de fábricas e de máquinas vai fazer com que a produção das mercadorias seja feita em larga escala. E, portanto, o consumo dessas mercadorias também seja realizado em larga escala. Definição geral, né, em linhas gerais, o que é a Revolução Industrial. Vamos entender os antecedentes da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, né, o que levou a Inglaterra a ser pioneira nesse processo histórico. Vamos começar falando do Iluminismo. Né? Um dos pontos centrais da filosofia iluminista era a ideia de que era preciso racionalizar o mundo, né? Tornar o mundo um objeto de estudo científico. E a partir desse estudo científico que se debruçaria sobre o mundo, sobre cada âmbito do fazer humano, né, sobre cada parte desse mundo, essa racionalidade, né, que estaria por trás dessa observação do mundo, do universo, ela também estaria por trás da economia. Então a ideia de racionalizar o mundo, de racionalizar a vida, de racionalizar a história, partia também para uma pretensão de racionalizar a economia. Quer dizer, tornar a economia mais eficiente, tornar a produção mais rápida. Isso é a racionalização da economia, né? Um dos propósitos que vão mover a Revolução Industrial. Outra questão importante que surge aí como motivação, né, como motivo para a Revolução Industrial,
como antecedente é o acúmulo de capital. Quer dizer, a Inglaterra acumulou muito capital durante a Idade Moderna, né, o chamado acúmulo primitivo de capital. De várias formas. A Inglaterra juntou essa riqueza monumental, né, que garantiu a possibilidade da construção de parques industriais em várias cidades, né, inglesas. De onde vem esse acúmulo de capital? Primeiro, do colonialismo. Né? A Inglaterra tinha colônias, já naquele momento, em várias partes do mundo. Além das suas próprias colônias, a Inglaterra fazia uso ou tinha acesso à riqueza de colônias alheias, como, por exemplo, o Brasil, ou as outras partes da América Latina. Né? Como assim? Ora, Portugal e Espanha tinham dívidas com a Inglaterra. E essas dívidas que os ibéricos tinham com a Inglaterra, elas eram geralmente saldadas, resolvidas com o ouro e a prata, sobretudo o ouro do Brasil e da América Latina. Né? Então, parte da pujança inglesa, né, vem da Revolução Industrial, e parte da riqueza que foi utilizada para promover a Revolução Industrial vem do Brasil. Né? Então, se não fosse o ouro do Brasil, talvez a Inglaterra não tivesse conseguido produzir esse processo histórico central na sua história. Né? Outra questão importante dentro dessa questão maior do acúmulo de capital é o mercantilismo. Né? Desde, pelo menos, a Revolução Inglesa, no século XVII, a Inglaterra ela vai se consolidando como a chamada Rainha dos Mares, quer dizer, o comércio internacional era comandado pelos britânicos. Isso fez com que a Inglaterra acumulasse muito capital. Né? O tráfico negreiro era feito em parte também pelos ingleses. Né? Os europeus, de um modo geral, ganharam muito dinheiro vendendo africanos aqui na América. Né? Foram, nunca é demais lembrar, 12 milhões de africanos que saíram da África, atravessaram o Atlântico, 10 milhões chegaram à América aproximadamente. Né? E uma parte desse comércio foi feito pelos ingleses. Né? E uma outra questão que está presente nessa coisa do acúmulo de capital é a mentalidade protestante. Né? A burguesia inglesa, não vamos esquecer, ela era puritana, né? Protestante, que via o lucro com bons olhos, que via a ideia de acumular capital com bons olhos. Né? Então é preciso trabalhar, ganhar dinheiro, lucrar e fazer bom uso desses recursos. Né? Não sair gastando com qualquer coisa e tal, mas usar em grandes obras. E a Revolução Industrial afinal de contas, uma grande obra. Né? Outra questão importante que vai garantir o pioneirismo da Revolução Industrial à Inglaterra são os cercamentos, né? Um processo de reorganização fundiária, quer dizer, de reordenamento do uso da terra na Inglaterra, né? Que já acontece aí há algumas décadas antes da Revolução Industrial e que consistem no seguinte procedimento. A Inglaterra começa a transformar a terra em um espaço de criação de ovelhas. A maior parte das terras que eram até então usadas para a agricultura passam a ser utilizadas com a finalidade de criação de ovelhas, para a produção de lã. Né? E essas ovelhas, elas ficam num espaço que é cercado. Daí o termo cercamento, né? Cercamentos, aqueles espaços cercados para as ovelhas não fugirem. Essas ovelhas então vão produzir lã, né? E essa produção de lã no campo vai ser destinada às indústrias, né? Às fábricas, às indústrias têxteis, né? Que são as primeiras fábricas aí que vão dinamizar o início da Revolução Industrial na Inglaterra. Além da lã ir para a cidade, abastecer a indústria têxtil, vai acontecer também, a partir dos cercamentos, um êxodo rural. Por quê? Porque não há uma necessidade
tão premente, quer dizer, tão relevante de uso de mão de obra, não há a necessidade de tanta mão de obra na criação de ovelhas como havia para a agricultura. Então vai haver esse êxodo rural, quer dizer, muita gente sai do campo para evitar uma vida de miséria, de fome, porque acabou perdendo, né, o acesso à terra, e vai para a cidade, né, onde está havendo a Revolução Industrial. Vai lá para Manchester, para Liverpool, Londres, etc. E nessas cidades, essas pessoas vão buscar uma nova colocação, um emprego em fábricas. Agora imagina as populações do interior da Inglaterra, da Irlanda, da Escócia, de país de Gales, vamos dizer, grosso modo, de 4 nações. População, boa parte, né, da população do interior de 4 nações, né, vamos dizer, a grosso modo, indo para 4 cidades, né, Manchester, Liverpool, Londres, Birmingham. Então são, entre aspas, 4 nações indo para 4 cidades. É evidente que vai haver um excedente de mão de obra nessas cidades. E um excedente muito substancial, né, que vai permitir à burguesia, né, aos patrões, aos donos dos meios de produção, aos proprietários das fábricas, o pagamento de baixos salários. Né, aquela lei da oferta e da procura. Quer dizer, se eu tenho muita gente buscando uma quantidade X de empregos, o salário que vai ser pago é um salário baixo. Né? Aquela coisa, se você não quiser o salário que eu estou pagando, alguém vai querer. Né? Lei da oferta e da procura. Então, esse excedente de mão de obra vai garantir os baixos salários na Inglaterra. Né? Esses baixos salários, por sua vez, vão permitir lucros muito elevados. Não é? A economia são contas, né? E uma dessas contas é, se o salário é baixo, o lucro tendencialmente é alto. Só que a gente está falando de uma burguesia protestante, puritana, né? Não uma burguesia brasileira. Né? A burguesia brasileira ia pegar esse lucro e ia fazer o quê? Gastar em viagem. Né? Vamos viajar 4 vezes por ano para Disney, 3 vezes por ano para Paris. A burguesia britânica naquele momento, imbuída dessa ideologia protestante, do acúmulo de capital que deve ser revertido em grandes obras, o que eles vão fazer preferencialmente? Reinvestir. Então vai haver uma alta taxa de reinvestimento. Quer dizer, esse lucro vai garantir a construção de novas fábricas, a abertura de novos postos de trabalho, portanto, a ampliação desse sistema. Isso é o capitalismo. Né? O que é capitalismo? Capital que gera capital. Não é capital que gera viagem para Disney. Né? A gente fala, o Brasil não é um país capitalista. Mas o Brasil não é um país capitalista, não é porque ele é socialista, como alguns loucos dizem. O Brasil é comunista. O Brasil é comunista. Todo mundo ganha o mesmo salário, os meios de produção são do governo. Não é isso. A Coca-Cola aqui é do governo. Né? O McDonald's é do governo. Todo mundo ganha R$1.000 por mês, ou R$10.000 por mês, ou R$20.000 por mês. Todo mundo ganha o mesmo salário no Brasil. É socialista o Brasil. O Brasil ele não é plenamente capitalista porque o capital não é usado para gerar capital por parte da iniciativa privada. O capital é usado para gerar viagem para Disney. Entre outras coisas. Uma outra questão importante em relação ao advento da fábrica, da máquina, muita gente confunde essas coisas um pouco e fala, porque a fábrica desde o início ela tomou o espaço do trabalhador. Bobagem, bobagem. No início a fábrica e a máquina criou novas frentes de trabalho, criou emprego. Acontece que era muita gente saindo do campo e indo para a cidade. E por mais que tivessem ali empregos, não tinha emprego para todo mundo.
Vamos supor, eu tô abrindo eu tô lá na Inglaterra, no final do século XVIII, estou abrindo uma fábrica de tecido. Só que eu tô abrindo 20 vagas. Não tinha essas 20 vagas, eu tô abrindo. Então como que está diminuindo a quantidade de trabalho? Não faz sentido nenhum. Né? Há mais trabalho, só que tem mais gente buscando esse trabalho. Por quê? Por causa dos cercamentos. Porque as pessoas estão saindo do campo. Certo? Então, os cercamentos têm toda essa complexidade que eu expliquei para vocês, né? Vai produzir lã no campo, essa lã vai para as indústrias, as pessoas vão sair do campo porque já não tem tanta função no campo, vão para a cidade, né? E aí vai ter um excedente de mão de obra que vai permitir salário baixo, lucro elevado, mentalidade protestante, alta taxa de reinvestimento, capital gerando capital, o processo vai se ampliar, né? E aí, um último fator, né, mais relevante aí para explicar o porquê da Inglaterra ter saído na frente na Revolução Industrial, uma questão de sorte. O território britânico tinha muito carvão mineral e muito ferro. E naquele momento as máquinas eram movidas, eram máquinas a vapor, né, e eram movidas a carvão mineral, né, e o ferro para se construir essa estrutura física, né? Então, todos esses fatores vão se conjugar, vão se articular para produzir a Revolução Industrial na Inglaterra na segunda metade do século XVIII. Como que era a vida das pessoas naquele momento? Havia nas cidades, né, a minoria burguesa, dona das fábricas e tal, que vivia muito bem, com seus lucros elevados, e uma maioria muito pobre, né, miserável, que estava ali em busca de uma colocação, de não morrer de fome no campo, e que se submetia a salários baixíssimos, mas não só a salários baixíssimos, né, a condições absolutamente precárias de vida, né? Jornadas de trabalho de 12, 14, 16 horas por dia, né? Sem descanso semanal, férias então muito menos, né? Sujeita à violência física no ambiente de trabalho, quer dizer, se você comete alguma imprudência, faz alguma coisa que aqueles caras que vigiavam a fábrica para os donos das fábricas, de repente estavam ali observando e tal, vigiando, os caras não gostavam, já descia o pau em você e tal. Então era uma vida absolutamente insalubre, precária e desumana, né? Superexploração da mão de obra, inclusive mão de obra infantil, né? Péssimas condições de trabalho e de vida, extrema pobreza dos trabalhadores, que eram a maioria, né, nas cidades inglesas durante as primeiras décadas da Revolução Industrial, né? Durante toda a primeira Revolução Industrial, né, que vai da segunda metade aí do século XVIII até o meio do XIX, as condições de vida das pessoas eram nojentas, né? Eram cidades sujas, sem saneamento básico, as pessoas vivendo em cortiços, passando fome. Era extremamente indigno, né, viver na Inglaterra ou na Europa, nas grandes cidades, durante a primeira Revolução Industrial, sobretudo, né? E aí a gente tem que lembrar que essas populações urbanas, esses trabalhadores, começam a se mobilizar contra essa superexploração, contra essas condições completamente precárias de vida, né? Querer dar um basta a isso, né? Chega, não dá para suportar viver desse jeito, né? Não é certo, não é justo, enfim. E a primeira maneira que eles encontram, né, de reagir aos desmandos e às imposições da burguesia, etc., é através de um movimento chamado ludismo. Ludismo. Porque é um movimento fundado por um cara cujo sobrenome era Lud, né? E esse ludismo, ele propõe, então, um negócio meio surreal, mas que na cabeça daquela gente fazia todo sentido, que era o seguinte: bom, acompanha a lógica dos caras. Se a nossa vida tá uma merda agora, tá uma merda completa, ela tá uma merda completa,
Porque a gente está trabalhando nessas fábricas malditas. Porque a gente está trabalhando nessas máquinas malditas. Antes das fábricas e das máquinas, a nossa vida era ruim, mas era suportável. Era tolerável. Agora não dá mais. Então o que fez da nossa vida ser ruim, mas tolerável? O que transformou a nossa vida ruim, mais tolerável, numa vida péssima e absolutamente intolerável? A máquina. Então o que a gente faz? Quebra as máquinas. O ludismo é isso. Operários invadiam as fábricas e saíam quebrando as máquinas, consideradas por eles a responsável da sua situação absolutamente caótica de vida, né? Então, esse é o ludismo. Claro que não deu certo, né? A cada tentativa de quebra-quebra, né, das fábricas, vinha a polícia e descia o cacete nos caras. Até porque, não vamos esquecer, que polícia sempre foi um braço do Estado. E o Estado, na Inglaterra, naquele momento, era dominado pelo parlamento, que por sua vez era comandado pela burguesia, que por sua vez era quem era a proprietária das fábricas. Não deu certo o ludismo, meteram uma pressão, a burguesia ficou pistola, ficou aquele mal-estar, né? E os trabalhadores, no entanto, não alcançaram conquistas reais, né? Não conseguiram melhorar salário, não conseguiram direitos trabalhistas e tal. Aí se pensou numa outra alternativa, né? Sindicatos legalizados, as chamadas trade unions, sindicatos legalizados, que iam lutar pelos interesses dos trabalhadores, dos operários na Inglaterra, né? Através, basicamente, de greves e passeatas, né? Manifestações públicas. Novamente, vem a polícia, a cada greve, a cada passeata, enfim, vem a polícia e baixa o cacete nos caras. Porque a polícia é um braço do Estado, o Estado é dominado pelo parlamento, comandado pela burguesia, que é dona das fábricas. E aí, novamente, os trabalhadores não alcançam seus objetivos, né? Não obtêm nenhum tipo de ganho político, quer dizer, de benefício trabalhista, né? Não tem aumento, não tem lei a favor deles, nada disso. E os caras pensam, mano, e agora, tio? E agora o que a gente faz? Já tentamos quebrar a máquina, já paramos de trampar, o que nós faz agora? Aí tiveram uma ideia mais a europeia, mais a britânica, né? Vamos escrever cartas. Escrever cartas. Pegaram umas cartas, pegaram papel, começaram a redigir tudo que eles queriam, tudo que eles acreditavam que era de direito deles, né? Melhor salário, melhores condições de vida, a diminuição da jornada de trabalho, enfim, uma série de pedidos que eles julgavam justos, e mandaram isso, assinaram, geral assinou, milhões de assinaturas em toda a Inglaterra, e mandavam essas cartas para o parlamento. Né? Então o parlamento se sentiu pressionado, porque quase que toda a sociedade britânica assinou essas cartas. Então meteu uma pressão seríssima no parlamento, que já se sentia pressionado com o ludismo, né, a quebra das máquinas, as greves, as paralisações, as passeatas, as cartas, né, o cartismo, que é esse terceiro momento de reivindicação, de organização proletária. O cartismo foi uma espécie de gota d'água para que o parlamento começasse a oferecer, conceder aos trabalhadores alguns direitos, né? Só que isso só aconteceu, cara, quase que um século depois do início da Revolução Industrial. Então os trabalhadores passaram praticamente 100 anos vivendo de forma desumana, indigna, precária, né? Até começar a ter uma melhora, uma melhora aqui, outra melhora ali, uma lei aqui, outra lei ali, né? E isso foi alcançado através de muita luta. Muita luta.
né? Então os direitos são adquiridos historicamente através de muita luta. Bom, a Revolução Industrial, como eu disse no começo, ela mudou a história, né? Não só porque há questões econômicas envolvidas aí, mas há questões também políticas, culturais, né? Quais são as consequências, os significados da primeira Revolução Industrial, ou da Revolução Industrial de modo geral, para a história do Ocidente ou para a história da humanidade? Inicialmente, a Revolução Industrial ela traz uma revolução nos transportes, né? Na comunicação, com o advento, por exemplo, inicialmente da ferrovia, que encurta as distâncias, né? Dos navios a vapor, que vão aí no mesmo sentido, né? O telégrafo, né? São invenções que para a gente hoje parecem coisas toscas, mas para a época é muito importante, né? E se não tivesse acontecido isso no século XVIII, XIX e tal, hoje a gente não alcançaria o nível tecnológico que a gente tem hoje, né? Tudo precisa de um fundamento. Outra questão importante que a Revolução Industrial traz para a história é estabelecer a Inglaterra como um novo centro do mundo, né? América Latina, África e Ásia entram numa relação de dependência da economia inglesa. A América Latina, por exemplo, estava saindo da órbita de influência de Portugal e Espanha, passam a entrar numa órbita de influência da Inglaterra. A África e a Ásia, num momento imediatamente posterior, vão ser colonizadas pela Inglaterra, né, para atender interesses das indústrias britânicas, né? Então, há um reforço àquela lógica centro-periferia, né? A Inglaterra, o centro econômico, político, cultural, e o resto do mundo, sobretudo a América Latina, África e Ásia, a periferia desse mundo que se submete aos interesses desse centro, a Inglaterra, né? Outra questão, uma expansão clara, evidente do capitalismo, né? Com a industrialização, o capitalismo ele entra num outro patamar, né? A partir do momento em que as coisas são feitas, são produzidas em larga escala, o consumo também deve ser realizado em larga escala. Então o capitalismo ele se amplia de uma forma até então inédita, né? E há uma expansão do modo de vida burguês, né? A burguesia, ao ganhar poder econômico, ganha influência, né? E essa influência é política e cultural, né? E quando eu falo cultural, no campo das ideias, os valores burgueses, basicamente consumo, né? Se espalham, né? E se tornam hegemônicos. Os interesses da burguesia tendem a ser os interesses hegemônicos, quer dizer, de toda a sociedade, né? O cara é pobre, mas pensa igual ao rico, né? O cara é pobre, mas defende o interesse do rico, vota no candidato do rico, e assim por diante, né? Urbanização. A gente não pode esquecer que a Revolução Industrial ela tem como espaço privilegiado a cidade, né? As cidades inglesas, Manchester, Liverpool. Então, o espaço urbano é o espaço da indústria, inicialmente, né? Então, é um processo de urbanização que acompanha o processo de industrialização, né? Isso na Revolução Industrial Inglesa e em outras revoluções industriais que aconteceram após a primeira delas na Inglaterra, né? Uma questão importante. Há uma redefinição do papel central da ciência no mundo, que é servir o sistema produtivo capitalista. A gente pode não ter cura para uma série de doenças, não tem cura da AIDS, não tem cura do câncer, não tem cura para uma série de doenças, né? Epidemias, questões seríssimas, mas o iPhone 10 está lá, o iPhone 11 daqui a pouco está aí. Por quê? Porque um move a economia e o outro não. A
consolidação, a partir da Revolução Industrial, de novas formas de organização do trabalho, né, com a ampliação do uso do trabalhador assalariado, né, e a divisão do trabalho. A partir da Revolução Industrial, perde todo o sentido, de uma vez por todas, o uso da mão de obra escrava, mas absolutamente escrava, né? O que a gente tem agora, muito comum, e milhões de pessoas no mundo todo sofrem com isso, é a mão de obra análoga à escravidão, ou semi-escrava, né? Mas não dá para a maioria da população mundial ser escrava, porque senão fale o sistema. As pessoas têm que ganhar salário para consumir. O avanço técnico e material passa a ser visto como um avanço histórico absoluto, né? Então a gente tem essa noção de que a história está em evolução franca e completa, em todos os seus aspectos. Por quê? Porque o celular está sempre melhorando, porque a TV está sempre melhorando, né? Tecnicamente falando, porque o computador está sempre se aprimorando, tecnicamente falando. Então, porque as coisas produzidas nas indústrias melhoram tecnologicamente, a gente tende a achar que tudo melhora de um modo geral e absoluto. Nunca teve tanta gente que passa fome no mundo como no século XXI. Tem tem milhões de pessoas morrendo em epidemias. Doenças que tinham sido erradicadas estão voltando. Como que a história está em evolução? A tecnologia está em evolução. Só que a gente é levado a acreditar que pelo fato da tecnologia estar em evolução, a história está em evolução. Só que a história não é só a história da tecnologia. A história é, sobretudo, a história dos seres humanos. Outra questão importante que vem no bojo da Revolução Industrial: o consumo como meio de se alcançar a felicidade. Então a gente passa a ter essa obrigação em ser feliz, né? A gente não suporta não ser feliz, e daí frustrações e doenças psíquicas, porque é impossível ser feliz o tempo inteiro. E a nossa ideia de felicidade, de um modo geral, está muito calcada no consumo, né? Então eu estou mal, vou lá no shopping, compro umas coisinhas para ficar bem. Aí essa felicidadezinha efêmera dura 1, 2 dias, aí você fala, porra, tô triste de novo, preciso comprar outra coisa, você vai lá e compra. Aí, porra, tô triste de novo, vou lá e compra. Então esse consumo como meio de se alcançar a felicidade, que é efêmera, né? Novas relações sociais surgem a partir da Revolução Industrial, né? Relações sociais mediadas pela disciplina, né? E essa disciplina ela vem a partir de um novo ritmo para a humanidade, para o Ocidente pelo menos, que é o ritmo do relógio. Então você tem um horário para entrar na fábrica, você tem um horário para parar de trabalhar para almoçar, um horário de almoço, um horário para voltar do almoço, um horário para mudar, sei lá, a sua função ali dentro da fábrica. O ritmo do relógio substitui, a partir da Revolução Industrial, o ritmo da natureza. As pessoas no campo elas acordam na hora que o sol aparece, param de trabalhar na hora que o sol se põe. É o ritmo da natureza. Trabalham enquanto o tempo está bom, quando tá um inverno muito rigoroso, não dá para trabalhar, é o ritmo da natureza. No espaço urbano a partir da Revolução Industrial, o que dita o ritmo da vida é o relógio, que é um objeto produzido pelas indústrias, inclusive, né? Mas esse ritmo do relógio ele vai organizar uma disciplina para a sociedade, uma ordenação para a sociedade que até então não existia, né? Daí que a gente fala em novas relações sociais, né? Outra consequência da Revolução Industrial é a degradação da natureza, né? Não preciso nem entrar em detalhes, né? Aquecimento global, efeito estufa, enfim, poluição dos mares, etc., né? E a Revolução Industrial, ela, por ter sido extremamente problemática, né, por ter provocado uma concentração de renda muito grande, né,
pelo fato de estar inicialmente vinculada ao modo de produção capitalista, ela produziu uma desigualdade social muito profunda em todo o mundo. E assim como ela gera riqueza para uma minoria, ela gera pobreza para uma maioria. E então a Revolução Industrial vai servir de fundamento, a partir de meados do século XIX, para ideias que vão tentar refutar os princípios teóricos por trás dos interesses burgueses, né? Que vão tentar refutar o liberalismo, que vão tentar desconstruir o capitalismo, superar o capitalismo industrial, né? Que vão ler a sociedade europeia do século XIX como uma sociedade doente que precisa da cura, e a cura seria então o socialismo, uma sociedade igualitária, onde a burguesia não mais existiria, né? Onde a propriedade privada não mais existiria e o Estado se apropriaria desses meios de produção, tendo como finalidade uma sociedade, como eu disse, igualitária. Então, a Revolução Industrial serviu como fundamento para o socialismo, né, que era uma espécie de reação à desigualdade, à pobreza, ao caos que a Revolução Industrial trouxe para a Europa no século XVIII, primeira metade do XIX. Né? Então, outra questão importante, né, que a Revolução Industrial traz para a mentalidade. A gente vive estabelecendo metas, né? A nossa vida ela nunca é o hoje, é sempre meta para o futuro. Porra, isso é indústria, né? Eu estou aqui numa linha de produção, eu tenho uma meta a cumprir. Tenho que a nossa linha aqui, a nossa unidade tem que produzir, sei lá, hoje 1000 celulares, ou 500 mochilas. Metas. A indústria ela funciona a partir do pré-estabelecimento de metas. E isso transcendeu os muros das fábricas. E a nossa vida é feita de metas, né? A gente não pode viver o hoje, a gente tem que viver, não, daqui 1 ano eu quero estar não sei aonde, daqui 10 anos eu quero ter isso e aquilo, daqui 20 anos eu quero ter isso e aquilo. Né? Outra questão importante que a Revolução Industrial acentuou demais, né? A alienação. Né? Principalmente a partir do momento em que há aquela coisa da linha de produção automatizada, né? Que tem ali o operário, o trabalhador que fica sempre naquela mesma função, apertando aquele mesmo parafuso, anos e anos a fio, fazendo aquela mesma bobagem. Uma coisa muito pequena. Né? E o cara nem sabe o que acontece ao seu redor, não sabe nem o que ele está fazendo. É alienação. Né? E essa alienação ela também transcende os muros das fábricas e reforça uma cultura da alienação no mundo contemporâneo. A gente não conhece a realidade e acha que conhece, porque tem internet, né? E tem TV. A gente conhece aquilo que querem que a gente conheça, o parafuso que a gente aperta. Fora do parafuso que a gente aperta, que é o que querem que a gente conheça, será que a gente conhece tanta coisa assim? São muitas questões que envolvem a Revolução Industrial, sobretudo as consequências da Revolução Industrial. Afinal de contas, é um marco fundacional do mundo contemporâneo. Né? A gente vive o que a gente vive porque no século XVIII teve início esse processo histórico chamado Revolução Industrial, que reconstituiu o mundo, né, e montou uma nova humanidade. Nossos valores são absolutamente moldados pelos princípios que se constroem a partir da Revolução Industrial. Certo? Claro que não só a Revolução Industrial tem essa importância, né, mas ela é, sem dúvida nenhuma, uma das revoluções centrais entre as chamadas revoluções burguesas. Ok? Então, é isso. Até a próxima.